Prezados irmãos e alunos, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos reunidos para aprendermos a palavra de Deus e termos sempre em mente exercer o ministério com equilíbrio, sabedoria e verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos tratar de assuntos importantes no decorrer das nossas aulas, que vai lhe ajudar para que você cresça sempre no conhecimento bíblico e teológico. Compartilhe com mais alguém, ative as notificações, compartilhe este conteúdo para a sua família, para os grupos teológicos, para os grupos da EBD, para aqueles que amam crescer no conhecimento. Este conteúdo será de grande importância para o seu ministério. Para continuarmos e darmos início em pontos importantes, eu preciso tratar aqui de um assunto fundamental e de grande importância. A palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada nos guia na verdade do Senhor. A palavra de Deus nos orienta. Prezados alunos e seminaristas, vivemos em um tempo onde muitas pessoas têm desprezado a Sagrada Escritura, não estudam a Bíblia, não lê a Bíblia, não examinam a Sagrada Escritura, vivem uma vida longe do conteúdo bíblico. Precisamos entender que há muitas pessoas que têm Bíblias muito lindas, mas não têm uma vida transformada pelo conteúdo. Nos dias atuais, há muitas pessoas que queriam ter o privilégio que nós temos de ter a Bíblia, de estudar a Bíblia. Muitas pessoas dariam tudo o que possuem para ter a Bíblia em suas mãos, mas não podem porque há muitos lugares que proíbem a palavra de Deus. E nós temos a alegria de estudar, de conhecer, de ler e de examinar a Escritura. Muitos desprezam o conteúdo bíblico, enquanto há muitas pessoas que queriam estudar, há muitas pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Eu preciso dizer algo muito importante. Não despreze a palavra de Deus. Não fique longe da Sagrada Escritura. Não abandone a verdade santa. Mantenha uma vida transformada. Mantenha um psicológico fortalecido e capacitado pela Sagrada Escritura. Longe da palavra de Deus, o homem não tem vida. Longe da palavra de Deus, o homem não caminha. Lembre-se, valorize a sua Bíblia. Ame a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia e cresça sempre no conhecimento da Sagrada Escritura. Vamos compreender dentro da nossa aula pontos fundamentais que o ministério é algo muito sério. Sim, pregar a palavra é uma grande responsabilidade. Ter o ministério transformado por Deus é um princípio e um fator muito importante. No nosso vídeo aula de introdução, eu quero conversar com vocês algo muito importante, que o ministro do Evangelho precisa se dedicar verdadeiramente à palavra de Deus. Sim, ler bem, estudar bem, ter uma rotina de estudos saudáveis, ter uma devoção sincera,
buscar sempre manter a sua vida fundamentada na palavra do Senhor. Muitas pessoas perecem, muitas pessoas desistem, muitas pessoas não caminham, é porque estão deixando a palavra de Deus. Sim, prezados alunos, há muitas pessoas que estão vazias do conhecimento bíblico, estão vazias do conhecimento teológico. Há muitas pessoas que estão dando ouvidos a falsos ensinos, a falsas mensagens, palavras que não estão de acordo à Bíblia. Há muitas pessoas que têm a mente corrompida, porque não aceitam e não querem viver a palavra de Deus que liberta, que capacita e que transforma. Eu preciso dizer algo a você que tem o desejo, a alegria de exercer o ministério com excelência. Estude bem, leia bem, não deixe que nada tire a sua atenção. Quando o seu coração está, de fato, fundamentado na vontade de Deus e você busca sempre viver uma vida reta, uma vida que glorifica a Deus, o Espírito Santo vai direcionar os seus caminhos. E uma vida direcionada pelo Espírito Santo, prezados seminaristas, é muito importante. Quando pensamos no ministério cristão, uma série de conceitos vem à nossa mente: dons, vocação, talento e chamada. São alguns deles. Contudo, se nos propusermos a compreender de fato o que Deus tem para cada um de seus filhos e filhas, precisamos parar por um instante para refletir sobre cada um desses termos. Deus é quem nos escolheu. Deus é quem nos chamou. Deus é quem nos santificou. Então, precisamos levar a obra de Deus a sério. O ministro deve ter a convicção de que Deus tem reservado para ele um serviço sobremodo excelente: servir a Deus e representar a Cristo diante da igreja em que servirmos. Servir a Cristo, servir a nossa comunidade, a nossa igreja é algo muito importante. É ensinar, instruir, levar pessoas a cada dia ao conhecimento da verdade. A você, prezado seminarista, prezado aluno, lembre-se sempre de algo muito importante. Deus é quem escolhe, Deus é quem chama, Deus é quem capacita. Quando Deus capacita, Deus se responsabiliza. Deus não perde o controle da sua obra, Deus não perde o controle dos seus projetos. Vamos observar pontos muito importantes. As Escrituras devem fazer parte da rotina do ministro de Cristo. Ler, estudar. Vamos aprender algo muito importante. Se a Escritura Sagrada não está governando a vida do ministro de Cristo, como que ele vai ensinar uma mensagem para as ovelhas do Senhor? É preciso que o ministro tenha alimento para entregar. É preciso que o ministro tenha uma vida bíblica. Se ele não se dedica nos estudos, se ele não se dedica na oração, se ele não estuda, se ele não pesquisa, como que ele vai ensinar algo para as pessoas? Não há como, correto? Então lembre-se, você precisa sempre manter a sua vida na palavra de Deus. Em primeiro lugar, para a edificação e devoção próprias. Sim,
O ministro precisa se dedicar, manter uma rotina de estudo, se edificar, conhecer para ensinar as pessoas. Se ele não se edifica, se ele não aprende, se ele não lê, se ele não estuda, não há como ele levar a mensagem para as pessoas. O ministro precisa se preparar, estudar bem e manter sempre uma vida fundamentada e transformada pela palavra do Senhor. Um ponto muito importante que nós temos que compreender na nossa aula de introdução: ler corretamente é um ponto muito fundamental. Há muitos que lêem a Bíblia, mas lêem a Bíblia correndo. Lembre-se, a Bíblia é para se ler e para se ler, e para se examinar. Examinar corretamente, fazer anotações, fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, que são pontos fundamentais. Quero neste momento chamar a sua atenção e dizer algo muito importante. A você que ainda não prega a palavra, mas tem o desejo de pregar a palavra, conselhos práticos para você. Estude todos os dias. Leia todos os dias. Busque sempre um compromisso com a Sagrada Escritura todos os dias. Tire um tempo do seu dia para estudar, para meditar. A sua mente será transformada. Você vai a cada dia crescer bíblico e saudável para ensinar pessoas a conhecer a palavra do Senhor. Ter uma mente fundamentada nas Escrituras e viver uma vida transformada pelas Escrituras é algo muito importante. A palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que capacita, a palavra de Deus é que nos leva a compreender as riquezas maravilhosas que a palavra de Deus nos proporciona. E a palavra de Deus é um rio de águas vivas. Prezado aluno e prezado seminarista, seja a cada dia um exemplo. Cresça bíblico e saudável, e que Cristo lhe guie na verdade e no conhecimento. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa, e estamos aqui em mais uma série de estudos bíblicos que vamos aprender assuntos fundamentais para a nossa fé em Cristo e para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa e eu te aguardo no próximo conteúdo. Deus te abençoe. A paz do Senhor.